Bora, galera. Vamos lá. Dando pra ver? Tá, né? Bem, vamos lá. Eu passei um videozinho pra vocês entenderem mais ou menos por que a galera se rebelou na América Espanhola, na América Ibérica, da América Ibérica. A América Ibérica tá aqui, ó. Portugal, Fitch, Espanha. No capítulo 3, página 50, a gente chama de América Ibérica a América que foi colonizada pela Península Ibérica. E a Península Ibérica era formada por Portugal e Espanha. A gente tem características diferentes das duas e algumas são iguais. Por exemplo, Portugal, América Portuguesa. E aí você encontra isso no vídeo, no segundo 53, a partir do segundo 53, aí você entende melhor. Ela era de economia de extrativismo, atividade exportadora, mão de obra escrava. Como assim, cara? Extrativismo, os caras extrativismo, criaram um ativismo, uma atividade de extração. Então tá no nome já a parada. Pau-brasil, por exemplo, era um modo de extrativismo na América Portuguesa. Eles extraíam pau-brasil da terra. Atividades exportadoras também tinha a ver com isso. Eles extraíam da terra pau-brasil e mandavam para Portugal. Ou seja, não havia nenhum tipo de retorno financeiro para o próprio Brasil daquilo que o Brasil produzia. Os caras tiravam daqui, botavam os indígenas para trabalhar, os indígenas tiravam para o Brasil, mandavam para Portugal. Portugal lucrava com o pau-brasil e o Brasil ficava só perdendo para o Brasil adoidado, né? E aí a mão de obra escrava, ela estava diretamente ligada ao fato de que as pessoas aqui não recebiam salário para trabalhar do que trabalhavam. Então elas eram escravas, não era um trabalho assalariado. Então indígenas e africanos ficaram praticamente 400 anos trabalhando sem receber nada, né? A política aqui, a administração era das capitanias hereditárias, que era a mesma da América Espanhola, tá? Era como funcionava? Era lotes de terra separados para caras denominados como homens bons, né? Esses caras eram ricos, eles eram brancos, descendentes de europeus, tinham que ser de família famosa, de família rica, né? Eram fazendeiros. E aí eles eram donos das capitanias, administravam as capitanias hereditárias e passavam essas capitanias de pai para filho. A mesma coisa na América Espanhola, beleza? Isso aqui elas têm de igual. Tem diferente, eu vou explicar depois. A sociedade era multirracial, híbrida e hierarquizada. Multirracial, indígenas, negros, os africanos e brancos, né? Várias raças, multirraças, plurirracial. Híbrida no sentido de que a cultura e as religiões, a alimentação, as línguas eram todas misturadas aqui, né? E a hierarquizada porque as pessoas organizavam hierarquias para que a sociedade se articulasse. Então, um branco camponês era inferior a um branco rico, um homem bom, e um escravo africano era a base da pirâmide social, porque, né, a gente sabe como funcionava isso. Agora vamos pular lá para a América Espanhola. A economia, diferente do extrativismo e da atividade exportadora, a economia era mineradora, ou seja, os caras eles focavam no minério, né, nos territórios em que tinham minérios aqui, ouro, prata, bronze, esmeralda, essas coisas, especialmente ouro e prata. Mas também tinha a parte da agropecuária, ou seja, da extração do uso dos animais e também de extração de alimentação mesmo, de produtos naturais, de especiarias, como por exemplo arroz, trigo, batata, essas coisas, né? Então eles tinham dois tipos de atividades, assim, variava muito do território. Então às vezes no Peru, por exemplo, tinha ouro, na Colômbia tinha batata, em outro lugar, na Argentina tinha inhame e por aí vai. A mão de obra era variada, e aí era variada no seguinte. Isso vocês acham no minuto 8 e no 10 segundos aqui no vídeo. Mesmo vídeo, tá? A mão de obra era variada porque eles usavam os trabalhos que os indígenas da América Espanhola já sabiam fazer. Só que era o seguinte: os indígenas não recebiam nada por isso. Os indígenas faziam um trabalho que eles já sabiam, mas que na real eles não recebiam nada por isso, e que tudo que eles arrecadavam ia para os espanhóis, para os europeus. Esse controle ali das capitanias hereditárias por conta dos homens bons da Espanha, ele acaba em um determinado momento, porque a coroa espanhola domina tudo, né? E aí a sociedade era diferente da brasileira, da América Portuguesa. A sociedade era dividida em 3 grupos: chapetones, que eram europeus, eram espanhóis, tá? Que moravam aqui no caso nas Américas. Crioulos, que eram
espanhóis que nasceram nas Américas, nasceram na colônia, e indígenas e escravos, que no caso eram, né, como vocês sabem, a base da pirâmide, os que trabalhavam mais, e por conta mesmo da questão racial, de que eles eram uma raça diferente dos brancos europeus. E aí você tem algumas revoltas aqui. Você tem a revolta de Beckman no Maranhão, que foi encabeçada por 2 holandeses que se revoltaram contra a coroa portuguesa. Você tem a Guerra dos Mascates em Recife. Você tem a revolta de Filipe dos Santos e a Conjuração Mineira acontecendo em Minas Gerais. Essas duas têm um período longe de uma para outra, mas elas tinham o mesmo propósito. Na verdade, as revoltas elas tinham a necessidade de romper com a monarquia europeia, com a metrópole, né? Porque todas essas colônias elas trabalhavam o tempo todo para fazer a monarquia europeia rica. Então era como se fosse eu pegar 2 pessoas para trabalhar para mim e eu não fazia nada. E aí tudo que essas pessoas trabalham, elas dão para mim diretamente e não retorna nada para elas. Então todas as revoltas tinham a ver com romper mesmo com essa galera da Europa que estava abusando do poder. E aí, enfim, então essas são as características. Essas daqui, a Conjuração Mineira, por exemplo, é a do Tiradentes, que a gente sempre fala muito, que a gente conhece. Ali na América Espanhola, você tem 2 revoltas importantes, a Rebelião de Tupac Amaru e o Movimento Comuneiro, que eram formados por indígenas, encabeçados por indígenas. O desafio que eu tenho pra vocês, galera, escolher uma revolta e gravar um vídeo explicando seus principais pontos. Tá? Vocês vão se filmar explicando os principais pontos de uma revolta que você escolheu. Escolhi a Confidência Mineira, a Conjuração Mineira. Vou falar do Tiradentes, o que aconteceu, a Lei da Derrama e tudo mais, e etc, etc, etc. Beleza, galera? Então é isso. Dúvidas a gente vai desenrolar no grupo do Zap.